Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Alex, professor de Ciências. Eu estou gravando esse pequeno vídeo para demonstrar para vocês um experimento que está relacionado à atividade complementar que eu enviei para vocês. Vocês viram que nas aulas enviadas pela Secretaria Municipal de Educação, nas duas primeiras aulas de Ciências foram falados sobre mistura e densidade. E esse experimento ele vai juntar, ele vai aliar esses dois conceitos para poder elucidar um pouquinho a respeito desses dois conceitos aí. Quando se fala em densidade, a definição é um pouquinho difícil de entender, porque o que é a densidade? A densidade ela é a relação entre massa e volume. Mas falando assim, como entender isso, massa e volume? Bom, significa mais ou menos assim, veja, o nosso corpo ele é feito por massa, por matéria, e ele ocupa um certo espaço. Então veja, a densidade do meu corpo é a relação que ele tem entre a massa que possui e o espaço que está ocupando. Um outro material possui um outro tipo de massa e ocupa um outro tipo de espaço. É por isso que nós não podemos confundir a questão da densidade e do peso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, um prego ele afunda na água porque ele é pesado, porque ele é ferro. O ferro afunda porque é pesado, mas o isopor ele flutua na água porque ele é leve. E na verdade a resposta não é essa, ele não flutua e nem afunda por causa de ser leve ou por causa de ser pesado, mas sim por causa da densidade. Até porque se eu pegar 1000 quilos de isopor e jogar na água num bloco, ele não vai afundar, e 1000 quilos é bem pesado. E se eu pegar um preguinho de 1 grama e jogar na água, mesmo assim, ele vai afundar. Então não é por causa do peso, mas sim por causa da densidade. Mas como entender isso? A densidade, ela mostra os átomos que formam o material, como que eles se juntam, como que eles se aglomeram. Então veja só, eu fiz um desenho aqui para tentar esclarecer um pouquinho isso. Tentando mostrar aqui para vocês o ferro e o isopor. Se nós observarmos os átomos que formam o ferro, nós vamos ver aqui que os átomos que formam ele, se a gente fosse observar como se fossem bolinhas, elas estão muito aglomeradas, elas estão muito juntas, muito apertadinhas. Ou seja, num espaço menor, ela consegue ter mais peso do que um outro tipo de material. Então, a massa dele se torna mais pesada por causa da aglomeração dos átomos. Quando eu observo o isopor, eu vou ver que os átomos que formam ele estão muito espalhados. Ou seja, no mesmo espaço que tem o ferro e que tem o isopor, vai ter muito mais massa no ferro do que no isopor, vai ter muito mais peso no ferro do que no isopor por causa da disposição dos átomos. Vejam que aqui no isopor os átomos eles ficam bem longe um dos outros, e é por isso então que ele tem uma densidade bem menor do que o ferro. Sendo assim, eu posso pegar 1000 kg de isopor e jogar na água, que ele não vai afundar. Quanto que o ferro, eu pego ali um pedaço maciço dele, mesmo que seja ali de 1 grama, 100 gramas, que considerado leve, e eu jogo na água, ele já afunda. Então, a densidade está relacionada à aglomeração dos átomos que formam os materiais, os diversos tipos de materiais. O nosso corpo, por exemplo, ele é feito por muitos tipos de átomos, de elementos diferentes, né? E o nosso corpo, juntando tudo, ele dá uma densidade. Como a gente é formado por muitos elementos, não tem uma densidade própria para corpo de seres humanos ou outros animais. Mas eu estou falando isso porque eu quero falar com vocês a respeito da atividade que eu mandei, que é sobre o Mar Morto. Vocês viram que o Mar Morto ele é um lago, o mais salgado do mundo, e ele é chamado de Mar Morto porque é tanto sal que não se pode nem ter vida lá. Mas o que acontece? Qual que é essa relação? Eu quero mostrar para vocês que a densidade de um material ela pode ser alterada quando você realiza uma mistura. Então, lá na primeira aula que foi mistura, teve lá o experimento de misturar o sal com a água. Eu quero mostrar para vocês que quando você faz isso, você altera a densidade. Veja, geralmente o nosso corpo afunda na água.
Mas o que ocorre lá no Mar Morto? As pessoas conseguem flutuar. Por que isso ocorre? Porque o sal, ao ser dissolvido dentro da água nessa mistura, é uma substância e outra substância. Ao ser dissolvido, ele torna a densidade da água bem maior do que ela é. E eu vou mostrar isso para vocês. Então eu tenho aqui um copo de água sem sal ainda, e eu vou colocar aqui dentro um ovo. Esse ovo ele está fresco, então ele vai afundar, vocês podem notar. Ele afundou. Observem que ele foi parar lá no fundo do copo. Significa que ele é bem mais denso do que a água. Então o material que forma ele tornou ele bem mais denso do que a água. Só que agora eu quero mostrar para vocês o que ocorre quando eu coloco o sal. Então, olha só, vou colocar aqui 2 colheres de sal e eu vou mexer um pouco para dissolver. Então, olha só, o que acontece? Quando eu coloco o sal na água, a densidade da água ela se torna maior e ela ultrapassa a densidade do ovo. Vocês podem notar nesse momento que o ovo está flutuando. E ele já chegou aqui na superfície. A água ainda está um pouquinho turva, por causa da presença do sal que não se dissolveu totalmente, mas o ovo está flutuando, ele chegou aqui na superfície. É exatamente o que ocorre lá no Mar Morto. Então a quantidade de sal, ele faz com que o corpo das pessoas se torne menos denso do que a água do mar, e então as pessoas flutuam. Para vocês terem uma ideia, a proporção de sal na água do Mar Morto é de 35%, enquanto que nos outros mares e oceanos é só de 5%. Então, vocês podem notar que quando a gente realiza uma mistura de 2 substâncias, você está alterando a densidade daquela substância a qual dissolveu uma das misturas que você fez, uma das substâncias que você colocou. Esse experimento é para mostrar para vocês, então, que a densidade ela é alterada através de uma mistura, adicionando, por exemplo, o sal. E eu deixei lá algumas perguntas e eu gostaria que vocês fizessem o experimento em casa, aí com um responsável adulto, tá bom? E depois vocês anotem lá o que vocês conseguiram observar. Eu coloquei algumas perguntas, respondam lá e nós vamos depois retomar isso aí, ok? Um grande abraço para vocês e até o nosso retorno.